Quem assistiu o debate ontem aí? Podiam fazer mais cedo esse debate, né? À tarde, por exemplo. Que a gente não precisava ficar além da hora, né? Já gostei da inovação de deixar ali os candidatos soltos, conversando. Pareciam dois companheiros. Muito bem. Alguns temas que a gente separou aqui que marcaram o debate. Intervenção do STF. Esse foi um dos temas explorados aí pelo Lula em função de declarações recentes do Bolsonaro, querendo aí, defendendo o aumento do Supremo, aumento das cadeiras do Supremo. Foi muito criticado, depois recuou, disse que foi uma invenção da imprensa, mas tem gravada as declarações dele. E não é novidade para ninguém, até o Mourão também se manifestou sobre essa questão de aumento aí de número de cadeiras, mas ao ser questionado ontem, o Bolsonaro jogou a história no colo do PT, né? No colo do PT, no colo da esquerda, de uma maneira geral. Disse que quem propôs o aumento das cadeiras foi foi a Luísa Erundina, que tem lá um projeto já apresentado anteriormente. De fato, ela propõe o aumento de 11 para 15 cadeiras, né? E a transformação do STF numa corte constitucional. Todo o nosso desejo é que fosse realmente só uma corte constitucional. Mas o ponto em que a esquerda batia lá atrás era o aumento das cadeiras e a indicação pelo Congresso. Imagina a indicação pelo Congresso. Olha, essa questão da indicação, ela é um problema, deve ser tema de debate, assim, de como você melhorar a capacidade, né, como você melhorar os critérios, como você elevar a régua para poder nomear ministros mais experimentados, mais capazes, né, para você realmente elevar a régua da corte. Agora, transformar em corte constitucional é fundamental, porque senão vira essa situação em que o sujeito é indicado, pode até no caso aí, como é hoje, indicado pelo presidente, mas sabatinado pelo Senado. Aí esse Supremo vira a última instância, a quarta instância, de senadores corruptos que aprovaram o nome de determinado ministro. Então, você imaginar que ele vai julgar sem nenhum tipo de pressão, né, ou de interesse, ou de afinidade, de fato, vai de cada ministro, mas deixa aquela aura, né, de desconfiança, né, aquele manto de suspeição. Bom, solta aí o VT do Lula respondendo sobre se comprometendo, inclusive, a não propor a ampliação do número de ministros do STF. Bom, temos aqui também o Lula dizendo que o STF não tem que ser composto por amigos. Olha quem fala. Amigos não, mas por advogado do partido pode. Solta aí o VT, por favor. Eu não entendi. O vídeo que foi repetir o vídeo que era para ser não foi, é isso? Tem dois vídeos. Bolsonaro se comprometendo a não propor ampliação. Não, eu não chamei duas vezes o mesmo. Eu chamei dois vídeos diferentes. A gente veiculou o mesmo, é isso? Então põe o outro. Só que para deixar bem claro, a proposta de emenda à Constituição, ora em tramitação na Câmara, é da senhora Luísa Erundina. E tem 40 deputados do PT que deram o devido apoiamento. Ou seja, em 2013, a senhora Dilma Rousseff, que exercia forte influência do senhor Lula, tentou criar mais 4 vagas para o Supremo Tribunal Federal. Da minha parte, está feito o compromisso. Não terá nenhuma proposta
como nunca estudei isso com profundidade. Agora, deixo claro, no momento, o PT tem 7 ministros indicados para o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho 2. Caso eu venha a ser reeleito, eu tenho mais 2. Eu ficaria com 4 e o PT com 5. Está feito o equilíbrio. Essa campanha tem que acabar. Eu estou cansado já. Vamos lá. Bom, aqui igual outro tema importante do debate, a troca de acusações sobre fake news, né? Você tem o Danones, o Calucho, e aí fica um acusando, né? O Bolsonaro acusando o Lula de fake news e vice-versa, né? Aí, você é o rei das fake news, o outro deve ser a rainha, porque assim, o que mais tem nessa campanha é fake news de ambos os lados. E aí tá sobrando para a imprensa profissional. Mas tudo bem, vamos lá. Solta aí. Não, esse aqui é muito grande. Aí a gente vai ficar aqui até às 10 da noite. Vamos lá. Vamos além. Outro tema. Vocês estão cansados de fake news, eu também. Outro tema, Petrolão, né? Petrolão. Que foi a parte que desestabilizou ali o Lula. 2 momentos desestabilizaram o Lula. A presença, quer dizer, o tema de corrupção, inclusive a presença do Moro. O Moro foi aí uma articulação de bastidor para colocar o Moro no debate ali, nos bastidores do debate, de ficar ali na plateia, para desestabilizar psicologicamente o Lula. Moro que já declarou apoio ao Bolsonaro no segundo turno e que depois participou até da coletiva ao lado do presidente ali, depois do debate, né? Esse foi um tema. Ele disse até, o Bolsonaro disse que a Lava Jato pode voltar, acredite se quiser, né? O Augusto Aras está lá para garantir que ela não volte. Então, assim, teria que fazer um spin-off aí da história do governo Bolsonaro, né, para botar ali, sei lá, o Deltan de PGR, para poder imaginar o retorno, né, da Lava Jato. A Lava Jato não vai voltar, porque o sistema ao qual estão todos abraçados não quer ser investigado. Essa é a verdade. Tanto é que você tem lá o PP, que era sócio do PT e do MDB na dilapidação da Petrobras, né? No roubo diário lá da Petrobras. Ele hoje está acoplado, está dentro do Palácio Planalto, né? Está acoplado ao governo Bolsonaro, garantindo o controle sobre o orçamento secreto. Tá? Então, a questão é a seguinte: corrupção. Então, foi um tema que deixou ali, desestabilizou o Lula. A questão também da relação dele com ditadores como o Daniel Ortega, uma outra questão que deixou ele destabilizado um pouco, ficou sem saber responder. Mas, e no caso do Bolsonaro, o contrário. Ali, o Lula conseguiu destabilizar o Bolsonaro na parte que ele fala do sigilo aí dos documentos, 100 anos e tal, que o Bolsonaro ficou simplesmente calado por vários segundos, né? Virou até uma pausa dramática, depois tentou se aproximar do Lula ali, colocar a mão no ombro, mas o fato é que o debate ficou em torno dessas questões, né? Pandemia, corrupção e essas outras adjacências. O Bolsonaro foi mal no primeiro e segundo bloco, depois se recuperou no terceiro e quarto, e acabou se beneficiando disso. Por quê? Porque a audiência foi ampliando conforme o debate ia transcorrendo. Então, como o Bolsonaro teve um desempenho melhor no terceiro e no quarto bloco, ele falou para um público maior. Mas aqui, a gente fazendo sempre o reparo que é o seguinte: debate dificilmente traz voto, converte voto. Claro que há questões simbólicas, como a presença do Moro aí, que talvez, pelo menos esse é o objetivo da campanha do Bolsonaro, tentar convencer brancos e nulos, indecisos, pessoal aí que se arrependeu de ter votado no Bolsonaro, que desembarcou junto com o Moro lá atrás, né? E que agora, com o Moro voltando, eles acham que o Moro teria a capacidade de convencer esses eleitores a votarem no Bolsonaro. Então, a estratégia eleitoral é essa, tá? Bom, então, quando eles falam do Petrolão, Bolsonaro cobra do Lula justamente que responda sobre a corrupção. E solta o VT, então. Lula, você não respondeu a pergunta do Josias de Souza sobre o Petrolão.
Petrolão foi o maior esquema de corrupção da história da humanidade. O endividamento da Petrobras, com desvio de recursos, com compra de refinarias como Passadina, com o começo da construção de 3 refinarias, uma no Maranhão, outra no Pernambuco, outra no Rio de Janeiro. Não concluiu nenhuma, só ali se enterrou 90 bilhões de reais. Dinheiro, Lula, que você enfiou no ralo e grande parte dividiu com seus amigos. Muitos devolveram centenas de milhões de reais. Lula, a Petrobras se endividou em 900 bilhões de reais. Isso equivale a você fazer 60 vezes a transposição de São Francisco. Lula, responda sobre o Petrolão. O Brasil tem um potencial extraordinário e se houve corrupção na Petrobras, olha, prendeu-se o ladrão que roubou, acabou. E prendeu porque houve investigação. Porque no nosso governo nada era escondido. A gente não tinha sigilo. Não tinha sigilo do filho, da filha, não tinha sigilo do cartão de crédito. A gente não tinha sigilo das casas, nada, tudo era ali. Era o portal da transparência e era a lei de informação, a lei de acesso à informação, que foram 2 obras-primas que o PT criou para que o povo acompanhasse em tempo real a coisa que foram feitas nesse país. O dado concreto é o seguinte, é que se houve corrupção na Petrobras, não precisava ter quebrado as empresas como foi quebrado as empresas. Você prendesse quem roubou e deixasse as empresas trabalhando, porque foram 4 milhões e 4 mil empregos que se foi para a casa do chapéu. 4 milhões e 400 mil empregos. E, além disso, 270 bilhões que se deixou de arrecadar, deixou-se de se investir e 58 bilhões que se deixou de arrecadar. Esse foi o desastre do Brasil. Esse foi o desastre no Brasil de uma empresa que poderia estar exportando derivado nesse momento, ganhando muito mais dinheiro do que está ganhando agora. Por isso, meu caro, eu não tenho nenhum problema de explicar o Petrolão, o Petrolinho. Eu quero você explicar a forma sigilosa que você colocou tantas coisas na sua vida. Tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo. Tem a parte do sigilo aí, que o Bolsonaro fica calado? Essa é a parte boa também. Veja aí se tem. Bom, o Bolsonaro também explorou a questão do crime organizado, etc e tal, quis colar ali no Lula a história do Marcola. O Lula, por sua vez, foi para cima do Bolsonaro com a questão da Marielle. Briga, né? Nível lá em cima. Solta o VT, por favor. Por que você não transferiu o Marcola em 2006, já que tinha um pedido do MP estadual fazer isso? Era simpatia, amizade ou um grande acordo naquele momento, juntamente com o seu vice, atualmente, Geraldo Alckmin? O candidato sabe que quem cuida de crime organizado não sou eu. Quem tem relação com o miliciano, que crime organizado, ele sabe que não sou eu e sabe quem tem. Sabe, inclusive, da culpabilidade que foi o crime organizado que matou a Marielle no Rio de Janeiro. Bom, o Lula explorou a questão das venezuelanas, né? O Bolsonaro, na sexta-feira, participou de um participou de um podcast e, em determinado momento, estava falando da Venezuela, etc e tal, que comem cachorro, que não sobra nada, que quando vem para cá, as mulheres sofrem abuso, etc. E comentou que estava pilotando moto em São Sebastião, uma cidade satélite aqui de Brasília, e viu umas meninas bonitinhas de 14 anos, disse que pintou um clima e foi lá abordá-las, disse que entrou na casa e encontrou várias outras, e que elas estariam fazendo prostituição. Ele, aí, enfim, depois a própria campanha divulgou o vídeo da visita a essas venezuelanas, que na verdade
de fato elas precisavam aí de assistência, etc. e tal, mas que não tinha nada a ver com prostituição, né? Então, inclusive hoje acabamos de publicar aqui, a nossa repórter, a Vanessa, a informação de que a Damares e a Michele foram escaladas a ir lá conversar com as venezuelanas para tentar redução de danos, porque o Bolsonaro acabou falando de prostituição e as meninas não têm nada a ver com prostituição, enfim, criou uma confusão. O fato é que isso foi explorado pelo PT, pela campanha do Lula, que subiu até hashtag no sábado associando o Bolsonaro à pedofilia. E passaram a usar isso na campanha, em propaganda, rapidamente estruturaram, começaram a bombar isso na propaganda. A campanha do Lula, do Bolsonaro, foi ao TSE e conseguiu derrubar essa história, porque o Alexandre de Moraes considerou fake news, né? Então até o Bolsonaro leu essa decisão ontem durante o debate. Então a gente separou os dois trechos. O Lula atacando o Bolsonaro em relação a essa questão das venezuelanas e o Bolsonaro respondendo com a decisão do Moraes. Solta os VTs na sequência, Daniel. Você quer ou não controlar a vida? Mentiroso é você. Você mente todo dia. Você mente e desmente, mente e desmente. Você foi obrigado a acordar 1h da manhã hoje para fazer uma live por causa da mentira que você tinha que contar ao povo brasileiro. Você sabe disso. Você deveria ter deitado com a consciência muito pesada com o que você fez. Muito pesada. Porque levantar 1h da manhã para fazer uma live, eu não disse aquilo, eu não fiz aquilo. Quem te conhece sabe o que você fez. Quem te conhece sabe o que você fez. Influenciado por Gleisi Hoffmann, me acusou de pedofilia, tentando me atingir naquilo que eu tenho mais de sagrado, defesa da família brasileira, defesa das crianças. Ato contínuo que aconteceu no dia de hoje. O senhor Alexandre de Moraes dá uma sentença contrário a essas fake news, essas mentiras. E diz a sentença aqui: a postagem realizada pela representada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, em 15 de outubro agora, se descola da realidade, por meio de inverdades, fazendo uso de recortes e encadeamentos inexistentes de falas gravemente descontextualizadas do representante Jair Bolsonaro, com o intuito de induzir o eleitorado negativamente. De forma concreta, uma sentença do ministro Alexandre de Moraes. Sem mentir, você chega aonde? Você não tem que falar do seu passado, que não tem nada que preste o seu passado. Só tem que mentir para tentar denegrir a imagem dos outros. Muito bem. Bom, o Bolsonaro questionou o Lula justamente sobre a relação dele com Daniel Ortega, que está barbarizando lá na Nicarágua. Isso deixou o Lula um pouco desestabilizado. Na sequência, a gente vai falar do que fez o Bolsonaro ficar sem resposta. Solta aí, por favor, o VT do Lula questionando Minto. Bom, eu imagino que esteja aqui, né? É o Lula dizendo que sentiu orgulho de estar ao lado de Daniel Ortega na Nicarágua. Põe aí. Vamos falar dos seus amigos? Daniel Ortega? Vamos. Ortega? Vamos é seu falar. amigo, não é? Vamos falar. É Ortega seu amigo? Vamos falar. É seu amigo Ortega? Faz a pergunta. Ele te cumprimentou quando tu foi para o segundo turno aqui. Faz a pergunta. Ele lá está prendendo padres, expulsando freiras, fechando canais de TV como a CNN, de TV e rádio católica. Ele acabou de proibir a comemoração do Dia da Bíblia, proibiu procissões, fechou o país, um desrespeito com as religiões. E você o trata como amigo? Diz que isso compete a ele e nós não podemos fazer nada? Outro amigo teu, Lula, quando eu falei na ONU que estava de portas abertas para receber freiras de paz da Nicarágua, o teu outro amigo, Petro, da Colômbia, ocupou a tribuna e pediu a descriminalização da maconha, ou melhor, da cocaína, o que é mais grave ainda. Lula, esses são seus amigos aqui no Brasil, são chefões da comunidade. Não é o povo do Complexo do Alemão, não. O povo ali é decente, é ordeiro, é trabalhador. Você é amigo da minoria, pessoal do CPX e dos traficantes. E você agora é amigo também de Ortega e Petro, que pede a descriminalização da cocaína e que prende padres e freiras.
É isso mesmo, Lula? Fala sobre o teu amigo aqui. Eu senti muito orgulho de, no dia 19 de julho de 1980, e participar da comemoração do aniversário da Revolução Sandinista, que derrubaram um ditador chamado Somoza de 30 anos. Agora, o regime político da Nicarágua é uma coisa que depende deles, e o Daniel Ortega sabe, você sabe, o Chaves sabe, todo mundo sabe, que se eu quisesse acreditar em mandato perpétuo, eu teria aceito o terceiro mandato quando me propuseram. Eu acho que quem acha que é imprescindível, insubstituível, começa a nascer um ditador. Então, se o Daniel Ortega está errando o povo da Nicarágua, que puna o Daniel Ortega. Se o Maduro está errando o povo, que puna. Porque você, quem vai punir, é o povo brasileiro. Muito bem. Ah, sim. Aí o Lula chama o Bolsonaro de pequeno ditadorzinho. E aí, na sequência, tem a parte que o Bolsonaro fica quieto quando o Lula questiona sobre o sigilo dos 100 anos que ele coloca para vários documentos. Solta lá. Por que você esconde tanta coisa? Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. É isso. Estou à sua disposição. Aliás... Fica aqui, Lula, fica aqui. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Fica aqui. Aliás, deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe o que eu fiquei sabendo agora? Sabe o que eu fiquei candidato. sabendo agora? Que todo o discurso seu no Congresso Nacional era falando bem de mim, quando era deputado e eu era presidente. Lula. Me ligaram, disseram que você era um puxa-saco meu, que não tinha precedente na história. Lula. Tá, bota o do ditadorzinho na sequência agora. Quem defende a democracia e a liberdade sou eu, muito mais do que ele, que é um pequeno ditadorzinho, que quer ocupar a Suprema Corte, diz todo santo dia que quer colocar os dele no ministério, na Suprema Corte. Eu não. Eu quero governar esse país democraticamente, como já governei 2 vezes, dando prioridade aos problemas do povo brasileiro, dando prioridade a cuidar do povo, porque tem 33 milhões de pessoas passando fome. Esse país, que é o maior produtor de alimento do planeta Terra, esse país tem 31 milhões de pessoas passando fome. Esse país, que é o maior produtor de proteína animal do mundo, as pessoas estão na fila do osso. E quando eu falo do churrasco é porque nós vamos voltar a consertar esse país e vamos voltar no final de semana a comer um churrasquinho e tomar uma cerveja. Ele fica doido, porque só ele pensa que ele pode. Nós podemos e vamos querer comer o churrasquinho. Eu confesso que eu não gostei muito só dessa parte, desse negócio de o candidato poder chegar muito perto da televisão, muito perto da câmera, porque a gente fica assustado, né? Parece que vai entrar na nossa casa, então guarda tudo.